Para alguns deputados, a fosfetanolamina, chamada pílula do câncer, só deve ser distribuída a pacientes quando houver estudos conclusivos de sua eficácia. Para outros, porém, é preciso reconhecer os benefícios trazidos a quem já utilizou a substância. A fosfetanolamina, ainda não liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vem sendo anunciada por pesquisadores e pacientes como a cura para diversas variantes do câncer em seres humanos. Ela foi estudada e sintetizada de forma independente no fim dos anos 80 pelo professor Gilberto Oriovaldo Chierici. Ele é professor aposentado do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele patenteou a pílula do câncer e começou a distribuí-la aos interessados, alegando que ela não é tóxica e que é eficaz contra o câncer. A Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara formou um grupo de trabalho para acompanhar o debate, a polêmica e os estudos em torno desse assunto. Os deputados Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, e Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas, fazem parte desse grupo. Eles participam desta edição do Brasil em Debate. Pela própria polêmica que foi gerada em torno disso. Até quando a utilização dessa pílula, a distribuição e a utilização vinha sendo feita de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de controle? Queria começar pelo deputado Flávio Nogueira. Nós achamos que, e como Porque médico... não se falava disso. É verdade. E como médico também da área, eu sou cirurgião torácico, mas com formação no Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, a gente sabe do sofrimento, da angústia que tem não só do paciente, mas dos familiares, né, que estão ali ao redor daquela pessoa que vive padecendo e, muitas vezes, sem nenhum remédio específico que possa estancar a doença, quer dizer, diminuir essa formação tumoral ou extingui-la. Então, geralmente, quando isso acontece, procura-se todo tipo de alternativas e apareceu essa pílula lá de São Carlos que nós estamos todos estudando no sentido de que seja veracidade ou não, se tem essa potencialidade antitumoral. Então, mas para isso tem que ter... Mas isso começou a partir de quando, deputado? Desde 1980 que esse professor já distribuía essa pílula? Sim, pelo menos é o relato que nós temos e uma audiência que houve lá na Comissão de Seguridade Social e Família, houve esse debate, que inclusive me satisfez muito, né? Eles me apresentaram argumentos satisfatórios. Que foi por isso, evidentemente, que ninguém procura uma pílula ou uma droga se não tem uma resposta também que possa estar dando seguimento a essa procura. Deputado Adelmo, a gente sabe, como eu disse, quer dizer, a Anvisa não liberou isso, a liberação de um medicamento como esse exige uma série de testes, inclusive com humanos. Em que pé está essa pesquisa, está essa fase de testes desse medicamento? Paulo, para ser liberado enquanto medicamento, certamente a Anvisa tem um papel decisivo, até no sentido de proteger a própria população para evitar que, eventualmente, seja produzido e distribuído uma substância que, como droga, possa ter efeitos colaterais também, né, e não ter os efeitos desejados. Para isso, nós precisamos de ter pesquisas. Então, a Anvisa tem um papel relevante nesse processo para que ela possa ser liberada enquanto um produto farmacêutico farmacológico. No entanto, essa substância, e aí não trato como uma droga, né, como um medicamento, mas é como uma substância e alguns a têm, inclusive existem suplementos produzidos internacionalmente, me parece na Alemanha, Estados Unidos, que essa substância é produzida como suplemento, embora não seja a mesma coisa, porque o que nós estamos tratando aqui é da fosfetanolamina sintética, ela é sintetizada, mas ela existe no organismo como uma substância biológica. Ela existe? Ela faz parte da cadeia metabólica.
Ela foi encontrada, inclusive as pesquisas lá dos anos 30, foram pesquisas identificando essa substância em tumores, em áreas tumorais. Depois identificando em outras regiões, em outros organismos, no tubo digestivo de ratos, mostrando que ela faz parte da fisiologia. No entanto, existem experiências e relatos e testemunhos muito relevantes hoje que nos obrigam a acelerar o processo de investigação como um produto farmacológico com efeitos que eventualmente poderão ser extraordinários no evento câncer, mas inclusive em outros eventos biológicos, em outros acontecimentos. Tumores de outra ordem. Existem experiências sendo feitas também em relação a outras doenças que eu acho que nem cabe citar aqui, que nós estamos tratando de uma questão muito relevante, que é uma droga que funciona no câncer. E aí nós temos alguns dados relevantes, dados de análises científicas, de pesquisas. Existem pesquisadores que já fizeram algumas investigações muito interessantes, muito positivas, com células tumorais humanas, inclusive, mas não feita em humanos, mas em células tumorais humanas, feitas em ratos, com resultados significativos, com resultados efetivos, demonstrados cientificamente, com microscopia eletrônica, com análises laboratoriais da mais alta tecnologia. Então, nós não podemos desprezar isso, não. Agora, não existem os chamados testes clínicos para saber se efetivamente ela funciona, como ela funciona, em que grau e intensidade ela funciona. Mas existem estabelecer as dosagens corretas. Existem relatos, Paulo, que nós não podemos desprezar. Nós tivemos aqui não só uma, nós tivemos várias audiências para tratar da fosfetanolamina. Uma audiência no Senado e algumas audiências aqui na Câmara. Agora, com relação aos testes da Anvisa, era isso que eu queria enfocar agora. Em que pé estão os experimentos feitos pela Anvisa em relação à fosfetanolamina? Existe, portanto, tem que ter um acompanhamento, então, pré-clínico, clínico e depois um acompanhamento durante o possível tratamento, né? Nos parece que essa fosfetanolamina, ela foi sintetizada, foi lá no laboratório de São Carlos, sem a devida licença da Anvisa, né? Todo e qualquer substância para depois tornar-se uma droga ou um medicamento tem que ter esses requisitos. Tem que seguir aquele protocolo. Porque senão qualquer um poderia estar fazendo... Mas o problema da Anvisa, primeiro ela não faz a pesquisa, ela avalia o que está sendo feito. Sim. Ela analisa quais são as variáveis necessárias para que uma substância possa ser liberada, disponibilizada como um produto farmacêutico, farmacológico. É isso que ela tem que fazer. O que é que ela exige para isso, para que possa liberar, é que tenha as análises, os testes chamados clínicos, a aplicação de maneira controlada, né, em humanos, acompanhar o resultado disso, exames laboratoriais, para depois ela dizer é efetivo ou não. Mas nós temos alguns dados, sim, porque esses são testemunhos, e nós não podemos desprezar testemunhos de pessoas que disseram, isso, por exemplo, lá na audiência pública do Senado. E eu estava de cadeira de rodas, eu estava sentindo dor, eu tomei a fosfetanolamina e aqui hoje, ela estava lá para dar esse testemunho. Estou aqui de pé, estou caminhando. Eu saí da cadeira de rodas, passei a utilizar muletas, depois a bengala e hoje eu estou aqui. Sem bengala, como esse, existem muitos são testemunhos desse tipo? Mais um outro testemunho de um senhor aqui de Brasília, dizendo, olha, eu estava tomando 3 doses de morfina. Hoje eu estou tomando dores horríveis. Dores horríveis. E a gente sabe os efeitos colaterais da morfina. Dizendo ele depois, eu estou aqui com uma dose só. E eu estou agora numa condição de dispensar a morfina. Esse é um testemunho muito relevante. Porque as pessoas que sentem... Não é só isso, em qualquer outra circunstância, alguém pode dar esse depoimento, inclusive em muitas seitas e em muitas igrejas. Sim. Né? Então, basicamente e cientificamente, isso não é um bom testemunho. Né? O que se deve ser feito mesmo, como você falou há pouco, é
Essa acompanhamento laboratorial que é possível a gente testar que de fato tem eficiência, o acompanhamento clínico do paciente com seus efeitos colaterais e descobrir qual é a dose letal, que possivelmente pode ser letal, entendeu? Então, o que está havendo, e eu acho que é importante, é que a Anvisa vá acompanhar esses procedimentos. Isso é o mais importante. Mas, Flávio, até porque eu sou, como é que se diz, a favor dela, entendeu? Mas eu quero mais dados científicos, Todos mais nós dados. queremos Pois mais, é não isso tem que nós dúvida. queremos. Até porque as pessoas, quando estão desesperadas, sejam os parentes, sim. seja o próprio paciente, eu já vi Busca casos de todas as pessoas que estão alternativas, dispostas né, a Paulo? tudo. Não tem dúvida. Mas eles não têm Mas- nada a perder. mas é Vamos convir preciso. que não tem nada a perder. Mas o problema é o seguinte, logicamente, eu acredito que a fé seja capaz de curar. Sim. Eu digo que eu não tenho fé suficiente para eventualmente resolver meus dramas, às vezes, não é? Muita gente não tem essa fé suficiente, mas quem tem fé a nível de poder, né, de acreditar... Isso é comprovado, inclusive, de que cura cientificamente. fato. Quer dizer, não é. A gente Então, tá dizendo eu nenhuma entendo novidade. que esses testemunhos, eles também são válidos. Eles não podem ser tomados apenas como base científica para resolver o problema. Ou seja, não basta 1 ou 2 ou 10 ou 100 testemunhos desses, embora eles sejam relevantes. E são relevantes. Mas o que é importante é que existem também ações, pesquisas científicas em ratos, não é, com células cancerosas, em que a fosfetanolamina teve efeito espetacular do ponto de vista da redução do tumor, da redução da irrigação do tumor, da ação mais direcionada para as células tumorais. Ou seja, outra coisa a pesquisa já andou, né, deputado? Andou. E outra Já coisa, andou. existem testes em animais mostrando que a toxicidade da fosfetanolamina é muito baixa. Isso é muito auspicioso para nós, ou seja, é isso que o Flávio disse, eu também acredito. Agora, não basta só nós acreditarmos, só querermos que ela seja boa. Agora precisa de fazer a pesquisa. E o que tem de importante? O Ministério da Ciência e Tecnologia montou um grupo específico para tratar desse assunto e o Ministério da Saúde. Grupos que estão reunindo. E mais ainda, nós formamos um grupo aqui na Assembleia, hoje ele é coordenado pelo Arlindo Chinaglia, para nós podermos acompanhar os estudos necessários. Bom, nós vamos ao intervalo, voltamos já já. Eu só queria ir agora para o intervalo e na volta, será que é lícito passar por cima de normas dos órgãos de controle, como a Anvisa, e autorizar o uso de um medicamento ainda não testado e comprovado em testes com humanos? E o que é que o parlamento pode fazer para dar um encaminhamento correto ao assunto? Daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje recebendo os deputados Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, e Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas. Os dois médicos e integrantes do grupo de trabalho que acompanha o debate, os estudos e as ações em torno da chamada pílula do câncer, elaborada a partir da fosfoetanolamina. E agora dois temas nessa segunda parte do nosso programa. A primeira é: será que é lícito passar por cima? Vamos começar com essa questão de órgãos de controle, como é o caso da nossa Anvisa, para permitir a liberação de um medicamento desse tipo. Eu queria começar com o deputado Adelmo. É lícito, diante da necessidade, da premência dos depoimentos a que o senhor se referiu, por exemplo, no primeiro bloco? Se nós perguntarmos à Anvisa, certamente não. Mas o problema é se nós perguntarmos aos pacientes, às pessoas que estão utilizando a revelia da Anvisa, mas que de fato estão utilizando, que estão dando testemunho, inclusive com resultados laboratoriais apresentados, Flávio. E por falar em laboratório, deputado, são eu laboratórios soube que muita mostrando gente os está indicados. criticando aí o fato de que haveria a pressão de grandes laboratórios pela não liberação. Certo. Mas exatamente por uma questão econômica. Exatamente. Isso não é questão isso aí tem farmacológica. grandes interesses envolvidos.
Mas o maior interesse que nós temos que defender e que eu entendo que a Câmara tem que defender e nós estamos defendendo é garantir e preservar a dignidade das pessoas e aquelas que estão utilizando, inclusive com resultados laboratoriais. Eu ouvi ontem de uma pessoa dizendo, eu fiz um marcador de câncer depois que eu tomei esta substância e os resultados diminuíram, os marcadores de câncer, ou seja, diminuiu a incidência do tumor. Isso é um fato. Ela está dando resultado. Outra que está dizendo, eu fiquei 14 dias sem tomar e fiz o exame, os marcadores aumentaram. Então, existem efeitos que precisam ser analisados. Agora, em tudo isso, mas a gente ainda, sabe que existem os efeitos psicológicos. Existe um governador lá de São Paulo que está isso? dizendo, e ele é médico também, né? Está sinalizando, inclusive, para que essa substância seja produzida, apesar do óbice do Tribunal de Justiça. A minha posição, enquanto médico, enquanto ser humano, é que essa substância ela não pode ser restringida hoje para aquelas pessoas que estão usando. E que nós temos que acompanhar essas pessoas que estão usando com o rigor científico necessário para dizer qual é o resultado que eventualmente está ocorrendo nessas pessoas. Agora, deputados, será que também o efeito psicológico, a que eu me referi rapidamente, interrompendo o deputado Adelmo, não influiria também na recuperação das pessoas portadoras de tumores cancerígenos? Sim. Eu acho que é por isso que... E a gente sabe do efeito placebo. Eu acho que por isso essas medidas judiciais estão sendo oferecidas a essas pessoas. Esse efeito, né, o efeito psicológico, a fé, como falou aqui o deputado Adelmo, é importantíssimo nesse tipo de tratamento. O médico que está diante de um paciente com câncer, ele também pede ajuda dos próprios pacientes e dos próprios familiares, na alimentação, na fé, na esperança. Nós não podemos deixar... Em atos que levantem o astral do paciente, porque sabe isso é muito importante para esse tratamento. E outra coisa também dessa substância, a fosfoetanolamina, é de que, pelas pesquisas feitas até agora, é que ele não tem o efeito de matar as células sãs que estão ao redor das células doentes, que é da neoformação do tumor. Isso é um efeito espetacular. Isso é a coisa mais importante. É revolucionário. Revolucionário. Porque o que mais angustia o tratamento são os efeitos sobre essas células sãs. Você pega um quimioterápico, ele mata a célula cancerosa, mas mata muitas células também. Você pega faz uma radioterapia, ela atinge a célula doente, destrói também o lado mas ela destrói e ela também eventualmente pode desencadear câncer. Radiação, né? Produtos altamente agressivos ao organismo podem desbalancear esse organismo. Agora, queria saber... E é fato também, essa observação e essa, entre aspas, conspiração da indústria farmacêutica internacional. Nós também, além disso... E internacional. Internacional. Tudo. Nós, além disso, temos que também preservar a nossa indústria. Pois é, porque algumas pessoas aqui mesmo no Congresso dizem assim, poxa, será que nossos cientistas não seriam capazes de desenvolver uma droga eficaz para o câncer? Será que nós estamos menosprezando? Esta substância é sintetizada no mundo inteiro, aqui no Brasil, por um cientista brasileiro. O Gilberto Chierici é um cientista, é um pesquisador, é um químico, e os seus auxiliares, os seus colaboradores. Tem colaboradores que também fazem isso juntamente com ele. São os únicos capazes de sintetizar a fosfetanolamina. Não existe, no mundo que existe lá fora, ela é extraída de tecidos biológicos, porque ela existe no tecido biológico, mas não é a mesma coisa, a mesma eficácia, a mesma pureza. Fazer isso em laboratório. Hoje está demonstrado, tem um pesquisador brasileiro que está fazendo isso, está demonstrado o efeito da fosfetanolamina sintética comparada com quimioterápicos em ratos com efeitos extraordinários. Ora, é um momento, um país que tem recursos limitados, onde o tratamento do câncer, de um modo geral, com esses quimioterápicos, é um tratamento caríssimo, nós termos uma substância sintetizada no Brasil. Matéria-prima não falta no Brasil para sintetizar essas substâncias, são substâncias básicas. Mas vem de onde, deputado? É um éster. É para extrair de alguma substância? É fósforo, etanol, álcool, amina, um aminoácido. Um aminoácido, fosfoetanolamina. O problema é a técnica de síntese, como ela é sintetizada, a natureza, a forma de síntese. Que não é... Agora, é uma substância que o produto é nacional.
produto é nacional. Só a por curiosidade, criação o é médico chegou, vocês chegaram a conversar com ele, ele chegou a explicar como ele chegou a essa substância e de que forma ele descobriu que ela Hoje poderia já tem- ser eficaz contra o câncer? Não, essa substância é patenteada, né? Ele mesmo Desde 80, né? tem dito que ele usa, eu não sei por que razão, em que condições que eles verificaram. Eu acho que a grande sacada foi quando eles descobriram, primeiro no estudo lá de 1935, 36, um cientista que identificou a fosfetanolamina no tumor. Então, a primeira então já condição é o vem lá seguinte, de- essa substância, ela está sendo produzida no tumor, pelo tumor, assim, não ficou essa questão. A grande sacada foi assim, mas essa substância pode ser concentrada ali, não é para defender o organismo? Esse pensamento, essa pergunta, né, que surgiu na cabeça do Ela Guedes, gerou gerou todo. Vamos então é uma substância fazer que, no organismo, que ela é fabricada pelo próprio organismo, para ver essas manifestações de células estranhas ao organismo. Que é exatamente isso que funciona a formação tumoral. Né? Agora, queria saber dos senhores o seguinte, como eu anunciei previamente. De que forma o Congresso Nacional, né, o Parlamento, pode contribuir, no caso aqui é um grupo de trabalho, uma comissão, né, no sentido de se dar um encaminhamento correto a essa questão, para evitar os livres atiradores que estão soltos por aí. Pronto, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Né? Tanto a Câmara, que tem a sua comissão, e o próprio Congresso, né, e o próprio Senado, de estar acelerando, né? Acelerando os trâmites legais. Quer dizer, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia liberou 10 milhões para que comece a, de fato, fazer a pesquisa. fazer a pesquisa. Ou acelerar as pesquisas. Quer dizer, Nós queremos ajudar eu também posso até os dizer nossos que a pesquisa já ministérios. existe, né? O que falta agora é oficializar. É acelerar. Acelerar. Né? Nós somos um pouco Pronto. como catalisadores, né? Exatamente. É Dá um facilitar empurrãozinho. o processo, no sentido de proteção da criação nacional, da empresa nacional, da ciência nacional, porque ela existe aqui, né? Da proteção desta substância para que ela não seja contaminada por interesses mercantis, laboratoriais, que você sabe, nós já explicitamos aqui, e de repente ela pode ser desqualificada para poder prevalecer outros interesses, ou ela pode ser desviada para atender interesses multinacionais, transnacionais do capital mercantis, garantir a acessibilidade das pessoas que eventualmente já estão utilizando para que não haja interrupção e que haja acompanhamento, agora acompanhamento técnico, científico, para que estas evidências sejam traduzidas do ponto de vista científico, no final, e abreviar o tempo. Ao invés de nós esperarmos 3, 4, 5 anos, que normalmente que duram a pesquisa, às vezes mais do que isso, nós reduzirmos esse tempo para alguns meses, para ao final a Anvisa, né, com o seu rigor legal, para que utilizando esse rigor legal, possa dar um parecer e, na nossa expectativa, Nós seja estamos favorável falando para uma substância. Nós estamos falando da dessa natureza e dessa fosfetanolamina. dimensão. Agora, eventualmente podem surgir da pesquisa brasileira, a ciência brasileira, uma ciência que tem suas limitações, mas a gente sabe Paulo, que a gente tem conquistas muito boas. Outra coisa também que eu acho Será que que não é o caso de se pensar numa legislação que ampare outros cientistas que estejam desenvolvendo pesquisas semelhantes para outras drogas? Nós estamos discutindo tá aqui, essa faltando equipe, o Flávio, o Arlindo Quinalha, tem vários deputados, deputadas, né, participando, a deputada Leandre, a Carmen Zanotto. Nós temos muita gente participando. Nós estamos discutindo e dialogando também com cientistas nesse sentido de que esta questão ela está começando agora. Ou seja, nós podemos estar abrindo uma janela não só para aqueles que têm câncer no Brasil, para o mundo, de oferecer no sentido de oferecer uma substância que tenha efetividade, né, e que tenha um custo baixo e quantidade suficiente para tratar as pessoas. O problema também, deputada, é porque os próprios pesquisadores não comunicaram e nem pediram licença na Anvisa. Então, a distribuição começou de uma forma atabalhoada. E você não pode estar fazendo nada, nenhuma experiência, sem uma agência reguladora. Então, a Anvisa, ela tem um papel importante, ela tem que ser exatamente acionada e está dando o seu parecer.
se de fato aquilo é uma droga, se é de fato um medicamento e que possa ser liberado como bula, quais são os efeitos letais e tudo. Então, é isso... Um medicamento pode ser liberado precariamente? Não. Só para minha informação. Com Os senhores a que conhecem autorização essa da questão. Anvisa, eu entendo que não, mas Não, eu entendo que nesse caso, diante do que já foi feito, mesmo considerando, né, uma ação arbitrária em relação à Anvisa, mas com os resultados e os testemunhos e as análises científicas que são feitas, e não precisa ainda a questão da Anvisa, é quando saiu do controle da ciência, da atividade da pesquisa para o consumo. Eu entendo que, nesse caso, nós temos que ter sensibilidade, agilidade para, eventualmente, nós não interrompermos ou nós não permitirmos que isto também seja continuado sem a eficácia desejada. Bom, o debate vai continuar, com certeza a gente vai ter oportunidade de voltar a ele outras vezes, porque o assunto é muito imediato, né? E é muito candente. instigante, né, Paulo? Instigante e eu acho que necessário. Eu queria agradecer a participação do deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas, pela participação nesta edição do Brasil em Debate, que fica por aqui. A gente queria agradecer a sua audiência. Um abraço e até a próxima.